gente, tudo bem? Hoje o fundo sai diferente porque eu quis aproveitar a luz do dia para gravar o vídeo e eu espero que meu pai não entre também no quarto hoje. Enfim, eu vou falar sobre o vestibular da Unesp porque algumas pessoas me mandaram no Instagram perguntando sobre, e o que é uma boa ideia até se você tiver alguma dúvida, alguma ideia do que eu posso falar. Vocês podem mandar pelo Instagram ou no comentário, que se eu puder ajudar, eu vou fazer o vídeo. E aí eu vou falar sobre como funciona a prova, o que é a prova e algumas dicas no final do vídeo. Então vamos lá. Então, para começar, a prova da Unesp é uma prova que tem duas fases. A primeira fase são 90 questões multidisciplinares. E aí você faz as 90 questões e para você ser convocado para a segunda fase, como funciona? Eu vou dar um exemplo do meu curso. Na Odonto em São José tem duas turmas, tem a turma do integral e a turma do vespertino. Cada uma das turmas tem 40 alunos. 20 alunos entram pela ampla concorrência, que chama de sistema universal, e os outros 20 entram por cotas. E aí, como vai funcionar para você ser classificado para a segunda fase? Você vai ser convocado, né? Por exemplo, no meu curso são 40 vagas. Convocados para a segunda fase são 400 alunos. Em teoria, né? São 10 alunos por vaga da faculdade que são convocados para a segunda fase. Acontece que passa um pouquinho porque a nota da última pessoa, da pessoa que ficou em 40, não sei como fala 40, em número original. Enfim, às vezes, vamos supor, a pessoa tirou 40, a última pessoa, ela tirou 40, só que teve 15 pessoas que tiraram 40. Então, vai entrar as 400 mais as 14 pessoas que também tiraram 40. Então, costuma passar um pouquinho. E aí, a gente vai para a segunda fase. Você foi convocado para a segunda fase. Gente, o que eu vou falar agora sobre a segunda fase foi como aconteceu comigo na prova do ano de 2019. Eu acredito que não vão ter muitas alterações de um ano para o outro, mas quando sair o edital, vocês leiam tudo, porque é lá que tá todas as informações. E se tiver tido alguma alteração, é lá que vai estar escrito. Então vamos lá. A prova da segunda fase. Foi assim, o que mais me deixou aflita, com certeza. Era o que mais me dava medo, insegurança, enfim. Mas relaxe, porque eu trago boas notícias. E tá no final do vídeo, então esperem até acabar. E vamos lá. A prova é dividida em 2 dias. Você faz a prova em 2 dias. No primeiro dia, são 24 questões. Você vai receber 2 cadernos. Um de Ciências Humanas e um de Ciências da Natureza e Matemática. Começando por aí as boas notícias. Depois eu explico por quê. No caderno de Ciências Humanas, você vai responder questões de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. E no outro caderno, que é o de Ciências da Natureza com Matemática, você vai responder Física, Química, Biologia e Matemática, naquele caderno. No segundo dia, são a prova de redação e mais 12 questões de português, inglês, artes e educação física, que são divididos. A prova da Unesp não tem lista de livros e a redação tem uma estrutura específica, que também entra nas dicas do final do vídeo. Então, presta atenção. E aí, como acontece a pontuação? A prova da segunda fase é dividida em 36 questões mais redação, certo? As questões, pelo menos no ano passado, todas tinham A e B. Ou seja, de 36 você faz meio que 72, né? E como é dividida a pontuação? Cada questão dessas 36 vale 2 pontos. Você pode tirar 0, meio, 1, 1,5 ou 2 na questão. Ou seja, o máximo que você pode fazer na prova
é 72. Ah, e os outros 28 para chegar no 100? Os outros 28 são a pontuação da redação, certo? E aí, como vai ficar a sua média final? A sua média final vai ser uma média simples dos seus pontos da primeira fase mais a segunda fase dividido por 2. Porém, o ponto da primeira fase, ele é feito, você não pega o número de acertos. Da primeira fase, você pega o seu número de acertos, multiplica por 100 e divide por 90. Aí você vai ter uma nota. Você pega essa nota, junta com a nota da segunda fase, soma, divide por 2 e você vai ter a sua nota final. Se você deixar a redação em branco ou se você zerar por algum motivo a redação, você é desclassificado. E você não pode deixar em branco ou zerar alguma matéria. O que acontece? Como o caderno é dividido em várias matérias, por exemplo, o caderno de Ciências da Natureza é dividido em Física, Química, Biologia e Matemática. Se você zerar, por exemplo, Matemática, você zera o caderno inteiro. E zerando o caderno inteiro, você é desclassificado. Então, você não pode zerar nenhuma matéria, certo? Então, e por que eu disse que eu tinha boas notícias? Porque eu e os meus amigos, quando a gente foi para a segunda fase, a gente ficou com medo, né? É a parte que dá mais medo, como eu disse antes. E eu tenho algumas coisas boas para falar. Porque, como a prova da Unesp não é específica, pelo menos no meu ponto de vista, ter todas essas matérias é uma coisa boa. Porque a prova é uma prova que ajuda quem tem dificuldade em exatas. Você vai ter 24 questões de humanas e linguagens e 12 questões que vão ser sobre as ciências exatas e biologia. Então, assim, se você tem dificuldade nessa área, é uma boa notícia, certo? Porque você vai responder 24 questões das matérias que você tem mais afinidade, mais facilidade, e só 12 das matérias que geralmente as pessoas têm mais dificuldade. Isso é um ponto positivo. Aí, sobre as minhas dicas. Se você foi da pessoa que ignorou filosofia e sociologia durante a escola, durante o ensino médio, você, renegava, deixava de segundo plano. Se der o estudo, começa a estudar agora, pelo menos a saber as teorias básicas, porque cai na prova, cai na primeira e cai na segunda fase. Você responde questões abertas sobre filosofia e sobre sociologia. Então, é uma dica para estudar filosofia e sociologia. Uma segunda dica que para mim foi muito bom foi ter uma lista das matérias que mais caíam. Por quê? Como eu falei, eu tenho muita dificuldade em algumas matérias. São elas física e matemática. Química, sim, vai, né? Dá pra ir. Mas física e matemática eu tenho bastante dificuldade. E aí, o que aconteceu? Você tendo aquela lista das matérias que mais caem, você vê entre aquelas matérias a sua matéria que vai mais, assim, que dá pra ir, que você consegue fazer alguma coisa. E você foca bastante nelas. Daí a fumaça passou bem na hora, não tem, meu pai tem mais. Tá bom. Aí você foca nessas matérias que você fala, essa aí vai dar pra ir. Da física, da matemática, da matéria que você tem dificuldade. E aí, fazendo isso, você vai saber alguma matéria da prova e você não vai correr o risco de deixar em branco, de zerar e ser desclassificado, entendeu? E a segunda dica, ou é a terceira? Me perdi. Essa dica agora é sobre a redação. Gente, redação te coloca dentro da faculdade. Essa é a minha verdade, porque foi o que aconteceu comigo. Eu não fui tão bem na prova em si, nas questões. Eu fui razoável, fui ok e fui bem na redação. Foi o que aumentou a minha nota demais, porque pesa muito. Então, assim, foquem na redação, porque não tem lista de livro.
na prova da Unesp, porque lista de livro é uma coisa que consome tempo, que consome a sua energia para a prova daquele dia. E você não tendo a lista de livro, você pode focar em estudar e treinar a estrutura da redação da Unesp, o que é uma coisa muito boa, porque redação aumenta muito a nota e te coloca dentro da faculdade. É o que eu penso e foi o que aconteceu comigo. Uma coisa que também eu queria falar é que eu vou fazer um vídeo sobre dicas para o vestibular no geral, não só sobre a prova da Unesp. Mas eu vou dar algumas dicas, assim, do geral também. Você precisa achar o seu jeito de fazer a prova que mais flui, que te dá mais tempo, que você consegue fazer com mais tranquilidade, sem ficar desesperado e que vai te dar bons resultados. Isso é uma coisa muito importante. E uma coisa que eu queria te falar Nossa, fica estranho falar pro celular falar, queria te falar. Mas uma coisa que eu queria que todo mundo soubesse que, assim, a gente fica muito desesperado. Eu sei que a gente fica, porque eu acabei de passar por isso. Mas eu queria falar que você precisa respeitar o seu próprio limite e não se comparar com outras pessoas. Porque quando você se compara com alguém, você quer fazer igual aquela pessoa, você quer extrapolar os seus próprios limites e isso só vai te prejudicar. Você precisa respeitar o seu tempo de descanso, respeitar o seu limite e assim, ter a consciência de que eu fiz o meu melhor, eu fiz o que eu podia, então o meu resultado vai ser o melhor que eu pude alcançar, o melhor que eu tive. E assim, acreditem muito nos sonhos de vocês, porque eu quero muito que todo mundo que tem esse sonho possa realizar. Porque é inigualável a sensação quando a gente chega, a gente consegue e vai viver aquilo que a gente planejava e sonhava. Então, no que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Me mandem mensagem ou pelo Instagram ou por comentário que eu faço os vídeos sobre as dúvidas que eu souber responder e sobre os conteúdos que eu puder ajudar. Tá bom? Tchau, então.